Uma viagem no tempo, hein? Preparados para mergulhar na Inglaterra do século de Zima? Hoje a gente vai desvendar os mistérios e desafios da época com o físico do Noah Gordon. Nossa, esse livro é incrível. O autor consegue transportar a gente para esse período, acompanhar a história do Rob Cole, um jovem órfão que busca desvendar os segredos da medicina, é fascinante. É uma sociedade completamente diferente da nossa. E essa busca por conhecimento, em um tempo em que a medicina era misturada com crenças e superstições, é o que dá o pontapé inicial para essa jornada, né? Total. O Rob Cole perde os pais, ainda criança, e precisa lutar para sobreviver nas ruas de Londres, até que um encontro muda tudo. Muda tudo, né? Ele conhece um barbeiro cirurgião, que era uma figura fundamental na época. Afinal, a gente está falando da Idade Média. Medicina e barbearia andavam lado a lado. Barbeiro cirurgião. Que interessante. Mas imagino que naquela época não devia ser simples, assim como hoje, né? Ir no médico ou em um hospital. Ah, com certeza. Os barbeiros cirurgiões eram responsáveis pela saúde das pessoas na época. Cuidavam de tudo. Desde corte de cabelo, barba, até pequenas cirurgias, extração de dentes. Era uma profissão que misturava a prática médica com crenças populares. Muitas vezes, a única opção para quem buscava alívio para as dores. Entendo. E é com esse barbeiro cirurgião que o Rob Cole dá os primeiros passos no mundo da medicina, né? Ele aprende na prática, observando, auxiliando em procedimentos. Parece que ele se torna um aprendiz dedicado, absorvendo tudo, né? Totalmente. O Rob demonstra uma sede insaciável por conhecimento. E além de aprender as técnicas, ele desenvolve um dom. Um dom. A capacidade de sentir a morte se aproximando. Imagina só. Naquela época, ter essa sensibilidade, essa percepção da fragilidade da vida. É intrigante. Hoje, com toda a tecnologia, ainda é um mistério a gente conseguir desvendar, né? Os limites da vida e da morte. Mas e aí, como essa habilidade do Rob é vista na época? Bom, em uma sociedade dominada pela religião, pelo misticismo, essa habilidade era vista com fascínio e medo. Uns viam ele como um curandeiro, abençoado, outros o temiam. Associavam seu dom à bruxaria. Essa dualidade, né? Essa linha tênue entre a ciência e a superstição. Parece que permeia toda a trajetória do Rob Cole. Com certeza. E é essa busca por conhecimento, por romper com as barreiras do desconhecido, que impulsiona ele para uma jornada ainda mais ousada. Uma viagem à Pérsia, que era considerada, na época, um dos centros mais avançados da medicina. Caramba! Largar tudo e se aventurar em terras estrangeiras, naquela época, devia ser uma decisão muito corajosa, o que o motivou a ir tão longe. A curiosidade e ambição do Rob Cole não tinham limites. Ele sabia que a medicina praticada na Inglaterra era limitada. Ele buscava algo mais. Na Pérsia, ele esperava encontrar mestres renomados e técnicas inovadoras. Algo para saciar a sede dele por conhecimento. Uma verdadeira odisseia em busca do saber, hein? Mas essa jornada não deve ter sido fácil, eu imagino. De forma alguma. O Rob enfrenta inúmeros perigos. Tempestades no mar, desertos escaldantes, bandidos. Ele se depara com culturas e costumes totalmente diferentes, precisa aprender novas línguas, se adaptar a diferentes religiões e até esconder a verdadeira identidade para sobreviver. Nossa, que aventura. E qual era o objetivo final do Rob Cole nessa viagem? Ele sonhava em estudar na lendária Escola de Medicina de Ispahan, sob a tutela do grande mestre Ibn Sina. Ibn Sina. Cujos ensinamentos influenciaram a medicina por séculos. Mas para isso ele precisa se passar por judeu, enfrentando mais um obstáculo em sua jornada. Se complica, hein? Mas me fala um pouco mais sobre esse Ibn Sina. Quem era ele? Qual a importância dele para a medicina? O Ibn Sina, também conhecido como Avicena no Ocidente, foi um médico, filósofo, cientista persa, considerado um dos maiores eruditos da Era de Ouro Islâmica. Seus estudos escritos sobre anatomia, fisiologia, doenças e medicamentos tiveram um impacto profundo na medicina, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Que figura! Então Rob Cole buscava aprender com os melhores dos melhores, né? Imagino que entrar na escola de medicina de Ispahan não devia ser fácil. De fato, ele precisou superar preconceitos, provar seu valor e se adaptar a uma cultura completamente nova. Mas a determinação e a paixão pela medicina o impulsionaram a vencer cada obstáculo. Parece que a história do Rob Cole é uma lição de persistência e superação, hein? Mal posso esperar para desvendar os próximos capítulos dessa jornada. E a aventura está só começando. Mergulhando de volta em um físico, eu acho que vale a pena a gente se aprofundar um pouco mais na experiência do Rob Cole na Escola de Medicina de Ispahan. É como se o autor abrisse uma janela para um mundo totalmente novo, sabe? Costumes, práticas, conhecimentos, tudo tão diferente da Europa medieval. Nossa, é verdade. E o Gordon faz isso com uma maestria, né? Descrevendo cada detalhe da escola. A arquitetura, os aromas,
Você consegue quase sentir a atmosfera vibrante daquele lugar, um verdadeiro caldeirão de culturas e saberes. Me conta um pouco mais sobre como era essa dinâmica da escola. Imagine um lugar onde estudantes de diferentes partes do mundo se reuniam em busca do conhecimento. Judeus, cristãos, muçulmanos, todos unidos pela paixão pela medicina, aprendendo uns com os outros, compartilhando suas experiências, suas visões de mundo. Que incrível, essa troca de conhecimentos e culturas devia ser muito enriquecedora, né? Em uma época marcada por tanta intolerância religiosa, a Escola de Medicina de Ispahan parece um oásis de tolerância e coexistência. Exatamente. E essa diversidade se reflete também nos métodos de ensino, as aulas de ensino, por exemplo. Verdadeiros espetáculos de conhecimento. Ele não se limitava a recitar textos antigos, ele incentivava o debate, a observação, a experimentação. Nossa, que interessante. E como o Rob Cole se sai nesse ambiente? Ele consegue se adaptar? O Rob se destaca como um aluno brilhante e dedicado. A sede por conhecimento, a ousadia em questionar os dogmas da época, colocam ele em evidência. Ele não se contenta em só memorizar ensinamentos. Ele busca entender o funcionamento do corpo humano. E essa busca leva ele a desafiar alguns tabus da época. Me lembro do episódio em que ele questiona a proibição da dissecação de cadáveres, uma prática fundamental para o avanço da medicina, mas condenada pela religião. Exatamente. Essa cena é crucial para entendermos o dilema do Rob Cole. De um lado, a tradição, a religião, impondo limites ao conhecimento. Do outro, a curiosidade científica, a necessidade de romper barreiras para desvendar os mistérios do corpo humano. De certa forma, essa disputa entre fé e ciência ainda ecoa nos dias de hoje, né? A gente vê debates sobre pesquisas com células-tronco, clonagem, enfim, várias questões que desafiam os limites da ética e moral. Sem dúvida. A busca pelo conhecimento e seus limites é um tema temporal. E o físico nos convida a refletir sobre isso, mostrando como a ciência e a religião, mesmo em conflito, podem coexistir, contribuir para o progresso da humanidade. É fascinante como a história do Rob Cole nos leva a questionar nossos próprios valores e crenças, né? Mas, voltando à trama, como era a relação entre o Rob e o Ibn Sina? Imagino que a convivência com um mestre tão renomado tenha sido marcante para ele. Com certeza. A relação entre mestre e aprendiz é um dos pontos altos do livro. O Ibn Sina reconhece o talento e a dedicação do Rob e o acolhe como um discípulo. Mas essa convivência não é isenta de conflitos. O Rob, com a visão dele mais moderna, questionadora, muitas vezes desafia os métodos tradicionais do Ibn Sina. Entendi. É como se o Rob Cole representasse o futuro da medicina, o Ibn Sina a tradição. E nesse embate de ideias, ambos aprendem e evoluem. Exatamente. É uma relação de mútuo respeito e admiração, mas também de questionamento. Busca por novos horizontes. E essa jornada de aprendizado leva o Rob Cole para além dos muros da escola de medicina, né? Me lembra da expedição militar à Índia, por exemplo, um episódio que coloca ele frente a frente com a brutalidade da guerra e os limites da medicina em situações extremas. Verdade. Essa expedição é um divisor de águas na vida do Rob Cole. Ele se depara com a fragilidade da vida, a impotência diante da morte, em uma escala nunca antes vista. A descrição do Gordon sobre as batalhas, os ferimentos, as doenças, é impactante. É visceral. E como essa experiência transforma o Rob Cole? Ele consegue manter a humanidade em meio a tanto sofrimento. Apesar dos horrores que ele presencia, Rob Cole não se deixa bater. Usa todo o conhecimento, habilidade para salvar vidas. Arrisca a própria vida para ajudar os feridos. Essa experiência torna ele um médico mais completo, mais humano, mais consciente dos limites da medicina e da importância da compaixão. É inspirador ver como ele mantém os valores, a dedicação à medicina, mesmo em meio ao caos da guerra. E essa experiência também fortalece os laços de amizade entre o Rob, o Mirdin e o Karim, né, que o acompanham nessa expedição. Eles se apoiam mutuamente, enfrentando juntos os perigos e as adversidades. Falando em amizade, a relação do Rob Cole com a Mary Colin também é um ponto importante da história, né? Lembro que no primeiro episódio a gente comentou sobre o romance deles, que desafia as convenções sociais e religiosas da época. Com certeza. O amor entre o Rob e a Mary é um fio condutor que atravessa toda a narrativa. Eles se reencontram em Ispahan e, a partir daí, constroem uma vida juntos, enfrentando os desafios de viver em uma cultura diferente, as pressões sociais da época. E como a presença da Mary influencia a trajetória do Rob Cole. A Mary é uma mulher forte e independente que apoia o Rob na busca por conhecimento. Mas também lembra da importância do amor, da família, da vida além da medicina. Ela traz um contraponto à obsessão do Rob pelo saber, mostrando a ele a beleza da vida, a necessidade de encontrar um equilíbrio entre a paixão e a razão. Que lindo! É comovente ver como o amor entre eles se fortalece em meio a tantas adversidades. Mas, me fala um pouco sobre a vida do Rob Cole após a expedição militar. Ele consegue se estabelecer em Ispahan. Sim, ele retorna a Ispahan e se torna assistente do Ibn Sina, né? O que permite a ele se aprofundar ainda mais em seus estudos e pesquisas.
Mas a vida na corte do Shah lá de Daula não é fácil. O Robb se vê envolvido em intrigas palacianas, jogos de poder, disputas por influência. Parece que a trama ganha um novo rumo. Os elementos de suspense e ação. Como o Rob Cole se sai nesse ambiente tão diferente da escola de medicina? O Rob precisa usar toda a inteligência e habilidade para navegar nesse labirinto político e proteger a si mesmo e a família. Ele aprende a lidar com a diplomacia, com a persuasão, mostrando que o conhecimento não se limita apenas aos livros, mas também à arte de sobreviver em um mundo complexo, cheio de armadilhas. E, em meio a tudo isso, Rob Cole não desiste do sonho de voltar para a Inglaterra, né? E usar os conhecimentos para ajudar as pessoas de sua terra natal. Exatamente. Esse desejo acompanha ele desde o início da jornada. Mas a realidade que o espera na Inglaterra é bem diferente daquela que ele idealizava. E é nesse ponto que a narrativa de O Físico ganha uma nova camada de complexidade e de emoção. Então a aventura continua. E aqui estamos nós de volta, prontos para desvendar o último capítulo da jornada do Rob Cole. Depois de anos na Nascedia, ele finalmente decide voltar para a Inglaterra, para a terra natal. Mas, como a gente sabe, essa volta não vai ser fácil. Ah, não mesmo. A Inglaterra que o Rob Cole encontra é bem diferente da que ele deixou para trás. O medo da peste negra ainda está presente, a Igreja Católica continua com muito poder e a medicina ainda é vista com desconfiança, às vezes até associada à bruxaria. É um cenário bem desafiador, né? Para um médico que traz conhecimentos e técnicas revolucionárias aprendidas lá no Oriente. E, para piorar, ele ainda carrega o peso da perseguição religiosa, né? Já que foi considerado herege pela Igreja. Exato. A sombra da Inquisição paira sobre ele. Ele precisa esconder a verdadeira identidade e ter cuidado ao usar seus conhecimentos. Imagina a frustração. Ter tanto a oferecer, mas ser impedido de usar seus dons para ajudar as pessoas, com medo de ser condenado. É angustiante, né? Mas me explica uma coisa, essa questão da heresia. O que a Igreja considerava tão ameaçador nos conhecimentos do Rob Cole? Naquela época, a Igreja controlava tudo, a medicina também. A dissecação de cadáveres, por exemplo, era considerada um pecado gravíssimo, uma profanação. E as práticas médicas do Rob Cole, baseadas em observação, experimentação, no estudo da anatomia humana, chocavam-se com os dogmas da Igreja. Ou seja, ele era uma ameaça a autoridades da Igreja. Questionava os dogmas e propunha uma nova forma de entender a medicina e o corpo humano. Essa disputa entre fé e ciência é um tema que se repete ao longo da história, né? Totalmente. O físico mostra esse conflito, como o avanço do conhecimento muitas vezes esbarra em barreiras impostas por crenças, por dogmas. O Rob Cole, com visão científica e humanista, representa a luz da razão, tentando romper a escuridão da ignorância. Como ele lida com essa situação? Consegue encontrar um lugar para exercer a medicina em paz? Ele tenta se estabelecer em Londres, mas logo percebe que a atmosfera da cidade, a vigilância da igreja, não permitem que ele viva e trabalhe em paz. A busca por um refúgio leva ele para a Escócia, uma terra mais acolhedora, mais distante do controle da igreja. E essa mudança para a Escócia marca um novo capítulo na vida dele. Com certeza. Em Kilmarnock, um vilarejo escocês, ele encontra paz e liberdade. Constrói um novo lar com a Mary Cullen e os filhos, acolhido pela comunidade. Longe dos dogmas, das perseguições, ele finalmente consegue usar seus conhecimentos para ajudar, sem medo. Parece que ele finalmente encontrou seu lugar, né? Um lugar é para ser ele mesmo, sem máscara. É isso. Essa nova fase é marcada pela simplicidade e humanidade. Ele se torna um curandeiro, amado pela comunidade, usando seus conhecimentos para curar doenças, mas também para aconselhar, consolar, trazer esperança. Que bonito. É comovente ver como ele encontra a felicidade nas coisas simples. Contato com a natureza, o amor à família e o serviço à comunidade. Mas a história nos reserva algumas surpresas, né? A paz do Rob Cole em Kilmarnock é interrompida quando ele é acusado de bruxaria, colocando em risco tudo que ele construiu. Nossa, que tensão. Mas de onde surge essa acusação? Qual motivo? A acusação parte de um grupo de monges que se instalam perto de Kilmarnock e começam a espalhar medo e intolerância. Eles veem no Rob Cole, com seus conhecimentos, práticas médicas diferentes, uma ameaça e uma oportunidade de mostrar poder. E como ele reage a essa acusação? Ele se defende. Ele se vê diante de um dilema. Se ele revelar quem ele é, seus conhecimentos da Pérsia pode ser absolvidos da bruxaria, mas corre o risco de ser condenado como herege. Por outro lado, se ele ficar em silêncio, pode ser condenado à morte. Injustamente. Que situação. Mas o que leva ele a ser acusado de bruxaria? Quais as provas contra ele? A prova é que ele salvou a vida de um judeu que estava sendo perseguido pelos monges. Esse ato de compaixão é visto como um pacto com o diabo. Que ironia. Um ato de bondade usado contra ele. E como essa história termina? Ele consegue escapar dessa armadilha? Sim, ele escapa. Mas há um alto preço. Ele é forçado a abandonar Kilmarnock, deixar a família e os amigos, embarcar em um navio rumo ao desconhecido. A história termina com ele navegando, levando consigo a dor da perda e a esperança de recomeçar. Uma despedida melancólica, mas cheia de significado.
O Rob Cole, apesar de tudo, nunca desiste dos sonhos, da busca por conhecimento, da luta por um mundo melhor. O físico do Noah Gordon é uma obra-prima, uma jornada épica, um mundo de contrastes, fé e razão, tradição e modernidade, ignorância e conhecimento, uma batalha sem fim. É uma história para a gente refletir sobre a busca por sentido, o poder do amor, da amizade, da coragem. Uma verdadeira odisseia textual, que nos enriquece e nos inspira. E para quem se interessou, o link para adquirir o livro está no primeiro comentário fixado. Esperamos que tenham gostado da nossa conversa. E te convidamos para o próximo episódio da Odisseia Textual, onde a gente vai mergulhar em uma nova aventura literária. Até lá!